Oi, besties! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo vai ser diferente, mas eu tô muito empolgada porque a gente vai fazer um vlog de leitura pela primeira vez no canal. Eu acho esse tipo de vídeo muito legal, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais. Então eu pensei, por que não fazer um também? O livro que eu vou estar lendo, já sem enrolação, pra gente começar logo, porque eu tô animada, é esse aqui, Cleópatra e Frankenstein, que depois eu mostro melhor pra vocês. Eu ganhei esse livro há pouco tempo, mas ano passado eu cheguei a ler ele, na verdade, no Kindle. Eu não passei muito das 100 páginas e larguei de mão. Então, é meio que minha segunda tentativa de ler esse livro, pra ver se eu vou gostar. E dessa vez registrando todo o meu processo de leitura e também minhas reações e opiniões nesse vlog. Eu não sei quantos dias vai levar pra eu ler, mas vamos estar começando Cleópatra e Frankenstein, da Cocomellers. E é isso. Só pra compartilhar também, eu tenho aqui comigo um lápis pra fazer anotação, bem básico, pra marcar. E eu separei alguns post-its pra fazer marcação, mas não quer dizer que eu vá marcar, e eles não têm significado. Eu só separei de acordo com as cores da capa pra ficar bonitinho, mas não tem nenhum significado, eu não sigo nenhum esquema de cores nem nada. Então, vamos começar. O livro já começa com um aviso de gatilho de conteúdo sensível, então eu nem falei muito sobre o livro, né, sobre o que ele trata e tal, sobre o que ele fala, porque eu quero trazer no final do vídeo toda uma resenha, digamos assim, do que eu achei, uma opinião mesmo, mas conteúdo sensível, então já fica aqui o aviso. Gente, nem deu 5 minutos de leitura e eu já tenho comentários a fazer. Deixa eu olhar o telefone aqui.
porque eu já tô me estressando e esse livro mal começou. Tô na página... Gente, sério, página 11, tá? E... vai ter spoiler, porque eu não vou conseguir comentar o que eu tô achando sem falar, sem dar spoiler. Eles se conhecem no elevador, tá? Cleópatra e Frankenstein. Que merda que fica estourando. Cleópatra e Frankenstein. E aí eles simplesmente começam a conversar. E geralmente você não fala com ninguém no elevador. Você dá uma boa tarde, né? Você é educado. A não ser que você conheça a pessoa. E eles começam a conversar. Umas conversas de gente maluca. Bem coisa de maluco mesmo. E aí eles engataram numa conversa, eles estão na rua conversando, e eu já tô assim, meu Deus do céu. Que abertura que você dá pra um estranho. Porque eles nem se conhecem. Não sei se é porque é uma coisa que no Brasil a gente não faz, eu acho. E falando como mulher também. Mas caramba, ela mal conheceu ele e já tão super de papo. Não, e tipo, e assim, vamos... Peraí também, né? Você conhece alguém, você conversa com a pessoa pra conhecer a pessoa normal. Só que a forma que eles conversam que é muito estranho, entendeu? Né? Tipo, vamos conversar, tipo, pra se conhecer uma coisa mais tranquila. Eles falam umas coisas muito, sabe, muito específica. Por exemplo, aqui, ó. Ele pergunta o nome dela. Ela fala que é Cleo, né? Cleópatra. Aí ele diz, é apropriado. Ela fala, como assim? Aí ele fala, Cleópatra, a destruidora de homens original. Tá. Aí ela responde, mas eu sou apenas Cleo. Qual é o seu nome? Frank. A abreviação de... Ela quer saber. Abreviação de nada, porque diabos Frank seria uma abreviação. Aí ela fala, não sei. Cleo sorriu. Frankfurt, Francinese, Frankenstein. Ai, gente, vamos lá, puta que pariu, hein? Mal começou e eu já não gostei desses diálogos do começo. Eu tô achando que talvez... Vamos ver, né? Calma. Vai que eu mude de ideia, mas por enquanto esses diálogos estão me pegando, não tô gostando. Eu não acredito que eu acabei de ler isso, tá? O Frank perguntou pra ela assim, qual foi a melhor parte do ano passado pra você? Aí ela pensou e falou que mudou de antidepressivo e agora ela consegue atingir o novamente. Pra mim, foi uma vitória. Aí ele fala, uau, certo, não era bem o que eu esperava, essa é uma ótima notícia. Aí ela diz, tanto... Não sei se não dá pra falar isso aqui. Mas, tipo, tanto num lugar quanto no outro. Sério isso? Conta pra um cara estranho que a tua maior conquista no ano foi ter conseguido né? Pra um estranho? Tá difícil. Gente, eu li um capítulo. Deixa eu pegar o livro aqui. Eu li um capítulo e já é suficiente por hoje, porque eu não quero mais ler esse livro. Mas eu vou continuar, mas eu não quero mais ler. Foi um capítulo, não cheguei acho que nem na página 50 ainda. Mas já tá bom por hoje, já tive a cota do dia. E amanhã ou mais tarde eu continuo e aí eu registro aqui pra vocês. Mas por enquanto eu tô tentando não odiar os personagens, porque tá difícil. Mas é isso, vamos lá, vamos seguir, porque vai que melhora e depois eu acho a história muito boa, né? Depois de 1 mês e 3 dias, eu finalmente concluí a leitura de Cleópatra e Frankenstein. E eu tenho algumas coisas a falar sobre o livro. Eu não quero me estender muito nesse assunto, mas a ideia inicial do vídeo era ser um vlog de leitura, e conforme eu fosse avançando no livro, eu ia comentar o que eu estava achando. Mas foi muito difícil concluir essa leitura, foi muito difícil ler esse livro. Então, eu desisti de registrar no vlog e pensei, vou fazer um pequeno compilado de cenas do que eu gravei, que foi logo lá do começo, e vou juntar com essa parte final agora, que é a minha opinião do livro. Não é uma resenha, não é nada tipo, nossa, uma opinião de crítico, porque nessa sou uma leitora, mas é minha opinião do livro e um bate-papo, uma conversa assim com spoilers, atenção, spoilers,
desse livro e do que eu achei dele, como foi a minha experiência com a leitura. Eu também trouxe um caderninho onde eu fiz algumas anotações de coisas que eu fui registrando ao longo da leitura desse livro. Então, sem mais enrolação, vamos começar de uma vez. E eu vou resumir a história do livro de acordo com a sinopse, para quem não conhece, tá? E depois, a partir daí, a gente vai começar a ter spoilers. Então, se você não leu e não quer estragar a sua experiência, para por aqui e depois você volta nesse vídeo. O livro se chama Cleopatra em Frankenstein, escrito pela Coco Mellors. Eu acho que esse livro é de 2022 ou 2021, por aí. E ele é um livro que, olhando a capa, gente, é uma capa belíssima, tá? Eu acho essa capa super aesthetic. Eu acho, particularmente, a capa um dos pontos altos do livro. Ela chama atenção, você fica curioso, e também eu gosto da estética. Tipo, é minimalista, mas ao mesmo tempo chamativa. Enfim, um acerto, tá? Uma das coisas que eu acho um ponto positivo. Poucas, mas essa é uma delas. Como eu falei, a autora é a Coco Mellors. Não confundam com aquele coisa de crianças, Coco Melon, porque eu fiz essa ligação, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas na minha cabeça eu dei uma emboladinha no nome dela com o nome daqueles videozinhos de criança que tem no YouTube. E falando um pouco da autora, esse é o primeiro livro dela. Ela tem, eu acho que outro livro que é As Irmãs Blue, se eu não me engano. Essa aqui é a escritora desse livro. Ela é uma mulher loira, branca loira e de olho claro. Ela é a Cleo, praticamente. Isso é uma coisa que eu fui perceber porque eu fui stalkear ela no Instagram e acredito que a personalidade dela seja diferente da personagem, a Cleo, mas ela como pessoa, o físico dela, ela ser loira e ter olho claro e ela é muito bonita, ela é a Cleo em questão, sabe, de visual, muito parecido. Inclusive no Instagram dela, se dando uma stalkeada lá, eu vi que ela tem um estilo muito único, que eu particularmente amo. Eu achei super criativo, super autêntico e me lembrou muito da própria estética de roupas que a Cleo usa e que é mencionado no livro. Então eu acho que deve ter alguma ligação ali. A orelha do autor fala que ela dividiu a infância entre Londres e Nova York, ou seja, ela é muito a Cleo, tá? Só espero que ela não tenha se envolvido com Frankenstein. Enfim, vamos para o que interessa, que é o livro. Cleopatra e Frankenstein é uma história que eu acho que tá mais para um grande livro, uma literatura dramática, do que um romance, especificamente, uma coisa romântica. Ele aborda temas pesados, tá? Com gatilhos, que, se eu não me engano, eles têm uma página aqui que avisa conteúdo sensível. Eu acho que eu avisei isso no começo do vlog, mas fica aqui de novo o aviso. E realmente é um livro bem pesado, ele aborda bastante temas. Alguns são um pouco mais abordados, outros são mencionados, não tão aprofundados, mas é com temas mais sensíveis. A Cleo, ela é inglesa, o Frank, ele é norte-americano, ali de Nova York. Ela está em Nova York estudando artes numa pós-graduação, se eu não me engano, e ela está com um visto de estudante para expirar. E ela não quer voltar para a Inglaterra, que é o país natal dela. A Inglaterra é país? Eu sempre esqueço, eu acho que é, né? Sempre esqueço. Enquanto Frank é um publicitário que tem uma agência de publicidade em Nova York e ele ganhou recentemente, a história se passa ali por 2008, eu acho, nessa época. Ele ganhou um leão ou 2 leões de ouro em Cannes. Ou seja, é tipo um Oscar da publicidade. Se conhecem num elevador, eu já esqueci, mas eles se conhecem num momento ali de virada de ano. E é dentro. É, isso, eles se conhecem no elevador. Logo no primeiro capítulo a gente já vê eles se conhecendo. Eles têm diferença de idade. Inclusive, uma coisa que eu só percebi agora é que esse livro tem age gap. E eu não sou lá muito fã do age gap, mas enfim. Ela tem 25 anos, ele tem uns 45 por aí. E eles vêm de alguns ideais e pensamentos diferentes, mas outras coisas eles têm em comum também. Como eu falei, a Cleo estava com o visto dela de estudante para expirar. E ela não queria sair de Nova York, ela estava tentando encontrar um emprego, alguma coisa que permanecesse, que fizesse com que ela conseguisse permanecer em Nova York, né? Continuar sendo artista e trabalhando na área. Quando os dois se conhecem, eles logo têm uma conexão e disso vira um relacionamento, e acho que são 6 meses de namoro, uma coisa assim, muito intensa, aquela coisa de
paixão avassaladora, que se transforma logo num casamento. É coisa de primeiro capítulo eles se conhecem, segundo capítulo eles já estão se casando. E o casamento ocorre por dois motivos, que é eles estão muito apaixonados, e dois, por causa que assim ela conseguiria ficar permanentemente nos Estados Unidos, né? Teria o visto, o green card, aquela coisa toda. Fiz 2 marcações. Tem livros meus aqui na minha mini estante em que eu marquei o livro inteiro. Esse aqui eu fiz 2 marcações e alguns comentários ao longo da leitura. E não muito agradáveis, porque, como eu falei, foi uma leitura complicada de. Eu nem sei qual palavra usar para descrever, mas foi uma leitura difícil. E não pelos assuntos pesados que ela aborda, mas sim pela dificuldade que eu tava em me conectar com esses personagens, me conectar com a história deles e de, sabe, engajar com a história, porque eu acho muito importante, como leitora, na minha visão, que para um livro ser bom para mim, para eu dar 4 estrelas, 5 estrelas para um livro, eu tenho que me sentir dentro da história. Eu tenho que estar ali como se eu estivesse vivendo aquilo com os personagens. Indo num ponto mais profundo, ele podia ter sido um livro melhor, eu poderia ter gostado dele, mas não foi o que aconteceu. Vou falar um pouco sobre os personagens desse livro e o que eu achei de cada um. Sobre o pior personagem desse livro, que é o Frank. No começo, talvez, teve partes que eu até achei ele, ai, que carinha legal e tal, parece gente boa. Porque ele tem muito essa coisa de ser um cara legal, ele faz tudo pra agradar, principalmente coisas relacionadas a dinheiro, então se ele puder estar comprando, fazendo, dando uma gorjeta maior, deixando o troco, ele vai estar fazendo. Dá a entender que ele tem bastante grana, porque é ele que provém e ele deixa a Cleo livre para ser artista, para trabalhar com as artes, enquanto ele é o cara que vai, trabalha, faz isso aqui, blá blá blá. Eu achei que algumas atitudes dele, algumas coisas dele foi meio difícil de engolir, de ficar tipo, cara, eu não tô conseguindo ter empatia contigo, sabe? Frank, ele tem problemas com bebida ao longo da história, tirando essa parte, ele tem algumas outras atitudes que eu fico meio, cara, você tem 45 anos, vamos, né? Nenhum dos personagens desse livro são 100% bons, 100% maus, que eu acho muito interessante, eu gosto disso. Mas pra mim foi mais difícil me conectar com o Frank do que com a Cleo, por exemplo. O livro é escrito em terceira pessoa e ele tem acho que 1 ou 2 capítulos que são em primeira pessoa, porque aí a gente acompanha a perspectiva de uma outra personagem, que eu já vou falar dela. Então a gente tá vendo tudo através do olhar do narrador para esses personagens. E a Cleo, ela é meio que descrita como caótica, como aquela garota que ela é super linda, ela pode ter o que ela quiser, ela consegue o que ela quer, mas ela tem ali seus dilemas, seus problemas pessoais. Logo no começo do livro, o que me dá a vibe assim da Cleo é como se ela fosse uma pessoa muito artista caótica, que é meio boêmia e vive uma vida sem regras, sabe? Consegui me identificar em algumas coisas com ela e consegui ter mais empatia com ela do que com o Frank. Livro em terceira pessoa, como eu disse. Então, além da gente acompanhar Cleópatra e Frankenstein, a gente vai conhecer também um pouco mais dos personagens secundários da história. Tanto que na sinopse aqui ela fala que a gente vai explorar a vida da Cleo e do Frank como casados, como pessoas, e também de um elenco memorável de amigos e familiares mais íntimos enquanto eles crescem e amadurecem. E realmente, existe arcos de amadurecimentos. Cleo e Frank, sim, porque são os protagonistas, pelo menos isso, né? Mas dos secundários, algumas coisas, algumas pontas ficaram soltas e algumas informações ficaram só largadas ali e o leitor que se vire. Inclusive, tem muita coisa que a gente não acompanha acontecendo, a gente só descobre pelos diálogos dos outros personagens, que pode ser ok, mas pra mim não me pegou um pouco. A Zoe é uma personagem interessante, eu gostaria de ter visto mais sobre ela. E teve uns 3 capítulos que eu acho que ela era a protagonista do capítulo. Capítulos da Zoe eu achei mais interessantes do que os do Frank. Eu me peguei mais interessada pelos capítulos da Zoe e o Santiago do que os outros da história. Zoe, a gente tem o Anders, que é o melhor amigo do Frank, que ele também tem a idade dele ali. Eu não sei o que ele faz da vida e, sinceramente, ele só serviu na história pra nada. Eu posso ser sincera, pra mim esse personagem é completamente descartável. A única coisa que ele serviu na história foi pra ele e a Cleo terem um caso enquanto ela tava casada com o Frank.
E só. E ele poderia ter sido apresentado como um amigo do Frank e tal, mas ele precisava ter pegado um espaço só pra ele? Não, não precisava. A Cleo e ele tiveram esse caso, né, enquanto o Frank estava viajando, isso lá pra metade da história, e abalou muito, né, os dois, eles não se falaram mais depois disso, e o Frank também não sabe que foi corno. E o Anders, ele é tipo um cara, acho que ele é dinamarquês, mas ele mora nos Estados Unidos, e aí ele é um cara super alto e esbelto. Acho que ele tem uma revista, alguma coisa assim, com arte, talvez. Ele tem um enteado que não é enteado, porque. Quer dizer, é enteado porque ele teve um relacionamento com a mãe desse menino, mas. É confuso. E aí ele meio que criou esse menino, ajudou a criar esse menino enquanto ele tava no relacionamento com essa mulher. E ele tem esse apego por esse menino. E aí ele vai embora de Nova York pra Los Angeles. E aí lá em Los Angeles ele vive uma vida diferente. Coisas, pra mim, irrelevantes, tá? Tudo essas informações do Anders, tirando a questão com a Cleo, é irrelevante pra mim. Isso é outro ponto que me pegou na história e eu vou falar depois sobre como tem informações que eu achei que não me agregaram nada, que foi só pra encher linguiça. E ficou, sabe? Tipo, tá, e daí? O que eu faço com isso agora? A gente tem o Santiago. Eu acho que o Santiago é meu personagem favorito. Eu gostei muito do Santiago. Eu leria uma história sobre o Santiago, chefe de cozinha. Ele é colombiano. Eu não lembro agora exatamente. Pra vocês terem ideia como tem coisa que eu esqueci desse livro, porque foi uma leitura bem arrastada. Mas ele é chefe de cozinha, ele tem um restaurante, ele tá fazendo sucesso. Depois ele até chega aí pra Los Angeles pra fazer franquia. E ele já foi casado, ele casou com uma mulher que era o amor da vida dele, e aí ele perdeu ela. Enfim, ele também tem algumas questões com o corpo, sobre emagrecimento e tudo mais. Mas eu gostei muito da forma como ele foi apresentado. Eu acho que foi o personagem que eu mais gostei de ver, sabe? Eu gostaria de ler realmente uma história sobre o Santiago. Tem a Audrey, que é a melhor amiga da Cleo, que é tipo a Cleo, assim, mesma vibe, são amigas, colegas de quarto, se eu não me engano. E, por fim, mas não menos importante, a gente conhece a Eleanor. E a Eleanor tem 2 capítulos enormes em primeira pessoa sobre a vida dela. É como se você estivesse lendo um diário da Eleanor barra um Twitter dela. E a Eleanor, ela é uma roteirista, redatora, que ela consegue um emprego na agência do Frank, então ela vai trabalhar lá, é lá que ela conhece o Frank. E também ela mora com a mãe, mas ela não mora em Nova York, ela mora tipo fora de Nova York. Ela mora com a mãe e a gente vê muito dessa rotina das duas e da rotina dela. E nada contra a Eleanor, tipo, ela tem até umas coisinhas que ela dá umas sacadas engraçadinhas e tal, mas ela também é bem chata em alguns pontos. E, claro, ela vai se apaixonar pelo Frank, e o Frank vai se apaixonar por ela. No final do livro, ela e o Frank ficarem juntos, a Eleanor e o Frank dão um tempo lá pro final do livro. No final do livro, eles assinam um divórcio, mas eles dão um tempo pro final do livro, que é quando o Frank se aproxima de novo da Eleanor, que eles tinham virado amigos no trabalho e tal. Só que agora eles podem ser mais do que isso e acaba que acontece. Enquanto isso, do nada eu pulei pro final do livro, né? Mas tudo bem. Enquanto isso, a Cleo, lá pro final do livro, ela deixa Nova York, quando ela dá esse tempo com o Frank, e ela vai estudar. Ela vai para um instituto de artes na Itália, em Roma. E isso faz muito bem para ela. Ela também começa a ter acompanhamento psicológico, que é muito importante. Também acho que isso é meio negligenciado na história, mas é muito importante. E todo mundo precisa de terapia nesse livro. Eu tava esquecendo de um personagem que também é amigo da Cleo e que é importante pra história. Acho que ele poderia ter tido mais desenvolvimento, mas ao mesmo tempo eu também pegava um pouquinho de ranço dele às vezes, com uma certa possessividade barra ciúmes que ele tinha da Cleo. E depois eu entendi o porquê. Eu acho que ele não trabalha com nada, ou se ele trabalha eu não lembro. Vive indo em festas, usando drogas, se relacionando com caras. Tá aí, né? Uma coisa meio normal em Nova York. E aí ele passa também por alguns problemas. E a gente não sabe o que fim que o Quentin teve.
mas que ele acabou se afundando nas drogas e não tinha ninguém pra ajudar. Depois que eles se casam, tem aquela coisa toda da rotina, do casamento, da lua de mel. Eles não têm uma lua de mel, eles têm uma festa de casamento, uma coisa tudo muito rápido, porque aconteceu tudo muito rápido, como eu falei. Eles decidiram casar e pronto, vamos casar, fomos no cartório, casamos, é isso. A testemunha deles foi o carinha da carrocinha de cachorro-quente, pra você ver o nível, né? Eles realmente queriam casar. A gente vê que o Frank trabalha e o Frank banca tudo. E ela fica só fazendo as artes dela, saindo com as amigas e não sei o quê. E o Frank, ele além de trabalhar, ele começa a ir todo dia beber com os amigos, com os colegas de trabalho no final do expediente. E aos poucos essa coisa vai aumentando o nível. E ela também, aos poucos, vai deixando de lado a graça, digamos assim, que ela via na pintura, e ela vai se esquivando das artes e vai ficando. Os dois vão tendo embates no relacionamento, e em paralelo a isso, a gente vai acompanhando também os capítulos dos outros personagens. Por isso que eu digo que o livro tem bastante informação, às vezes até demais. Eu acho que é um ponto que eu anotei aqui, que é por que tanto detalhe barra informação inútil? Porque eu acredito que tenha muita coisa que não serviu pra nada, foi só pra mostrar um pouco mais o personagem ou pra, sabe, encher linguiça. O livro tem 430 e poucas páginas, 450 páginas, e eu acho que ele poderia ter bem menos, tipo umas 100 a menos, se cortasse algumas coisas. Chegam aí pra uma mini férias de barra lua de mel na França. Lá eles também passam por alguns problemas conjugais. Tudo isso parece que é muito arrastado. E aí fica difícil de ler quando o livro é arrastado, sabe? Você quer que as coisas aconteçam, mas ao mesmo tempo elas estão acontecendo, só que não tem uma evolução. Você acha que tá no mesmo lugar o tempo inteiro. E aí eu tava vendo aqui que é quando termina essa parte que eles estão na, nas férias, nessa lua de mel na França, que a gente tem o primeiro capítulo com a Eleanor. Inclusive, as duas marcações que eu fiz no livro, The Post-it, foram no capítulo da Eleanor. Vou compartilhar duas partes que eu gostei da história. O capítulo 5, que a gente acompanha a Zoe, acho que pela primeira vez, foi um capítulo que eu gostei. Porque é uma coisa tão norte-americana, tão nova-iorquina, que eu fiquei, cara, foi um dos poucos capítulos que eu me senti lá dentro da história e do que estava acontecendo. Porque ela vai para esse grupo que é Rumo ao Clímax da Consciência, que é tipo um estúdio de meditação, yoga, um negócio assim, que ela vai por, por causa de uma amiga. Eu me imaginei, digo assim, de conseguir visualizar bem as cenas, sabe? E o capítulo é basicamente só isso, é esse grupo e como ele funciona. Porque é para tudo isso para poder mostrar uma questão da Zoe com ela mesma. E tem alguns detalhes que me incomodam muito nesse capítulo, que a gente tem o professor Kyle e tal, que ele pede pra turma se apresentar, e aí ele pede pra galera falar umas palavras, tipo assim, animado, nervoso, agradecida, amada. E depois pede pro pessoal sabe, se apresentar, como eu falei. Isso é totalmente desnecessário, tipo, isso aqui não agregou nada pra história, mas tá aqui. Outra página que eu marquei foi lá pro final do livro, que é quando o Frank vai visitar a Cleo na Itália. Ele fala que foi lá para falar sobre a Eleanor e que a Eleanor disse para ele ir, porque ele não tinha pensado em ir, a gente sabe disso, mas a Cleo não sabe, e ela acha que o Frank foi lá para ver a Cleo, mas não, foi porque a Eleanor pediu. E ela fica magoada com isso, ela fica chateada. E aí vem um ponto muito importante da história que eu também achei interessante trazer, que é, como eu falei, o Frank ele teve problemas com álcool ao longo da história enquanto ele estava no relacionamento com a Cleo. E isso afetou o casamento deles. Cleo teve uma tentativa de suicídio. Eu não sei se tentativa de desviver-se. Não sei se pode falar aquela palavra aqui, então, né? E ela teve que lidar com ele muitas vezes chegando bêbado em casa e com comportamentos muito problemáticos. E quando ele se envolve com a Eleanor, ele meio que muda. Isso depois que eles já não estão mais juntos. Tipo, o relacionamento da Cláudia e do Frank não dá certo. E aí o narrador diz: então Frank veio por causa de Eleanor. Claro que não era por causa dela. E lá estava a sensação que ela estava tentando negar. O ciúme escuro e oleoso que surgira nela ao ver que Frank fazia por Eleanor o que ele nunca faria por ela.
Eleanor conseguiu essa versão do Frank, o homem sóbrio e atencioso que aceitou suas sugestões, enquanto Cleo havia suportado o antecessor bêbado como uma tola. Porque todas as vezes que a Cleo falou que o Frank deveria buscar ajuda, deveria ir para um tratamento, ele desconversava, ele ficava muito brabo e nada mudava. E aí, quando foi com a Eleanor, tudo mudou. Então, isso é uma coisa que pega muito a Cleo. E me pegou muito também, porque eu anotei aqui. Por que o Frank nunca tentou ficar sóbrio quando tava com a Cleo? E aí a gente percebe que às vezes a pessoa, ela consegue mudar, ela só não quer mudar, e não quer mudar por você. Quentin, eu falei dos detalhes e das informações inúteis, eu falei do Frank, que ele nunca tentou com a Cleo. A mãe da Cleo já faleceu. E a gente tem uma parte da história, um capítulo onde o pai da Cleo e a madrasta vão para Nova York. E ele não tem uma relação muito boa. E quando eles estão ali na mesa conversando, o pai e a madrasta falam só sobre o enteado, falam só sobre a vida deles, e eles mal querem saber como a Cleo tá. Então eu coloquei que diálogos e descrições parecem um pouco engessados. Alguns, não todos. Tem muita coisa que eu acho que faz mais sentido no inglês, ou que faz mais sentido para você que tem muita, sei lá, informação na cabeça de cultura, porque eles têm algumas referências na história que são referências muito XYZ específicas que eu tive que parar para procurar para tentar entender. E não era relevante. Então, não são algumas referências tão relevantes, mas que eles têm muita referência específica. Que leva a outro ponto da história, na questão da escrita da autora, que dá pra claramente ver que faz mais sentido no inglês, como eu falei. Tipo assim, a história tem muita vibe de moro em Nova York, vivo em Nova York, Nova York, Nova York, e as coisas nova-iorquinas. Tá, ok, ambientação, dá super. Ambientação muito boa, você consegue entender super. Mas tem muita parte de descrição pequenininha ali que eu fico, cara, isso é tão Estados Unidos, isso é tão norte-americano. Teve a questão também do petauro do açúcar, de açúcar, que é um bichinho que eu nem sabia que existia, é ilegal em muitos lugares, acho que até aqui no Brasil. E ele é tipo um esquilo voador, uma coisa assim, que, tadinho, não dura muito na história, porque o Frank mata ele pelo ralo. Não, pela descarga do vaso sanitário. Meu Deus, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. Terminamos. Essa é a minha opinião do livro. É muita coisa. E talvez um dia eu leia o outro livro da autora. Agora eu quero distância da escrita dela. Eu preciso ler alguma coisa mais. Preciso de uma leitura mais diferente, uma coisa mais levinha. Inclusive, aceito recomendações. Eu vou voltar a ler no Kindle agora, porque eu não tenho mais livro físico. Eu até tenho um ou outro livro físico para ler, mas eu quero voltar a ler no Kindle, eu quero ler alguma coisinha, um romancezinho, uma comédia romântica que eu amo, para dar uma espairecida na cabeça, porque eu não quero ficar com ressaca literária. E não é nem aquela ressaca literária boba que você lê um livro tão bom que você não consegue pegar outro, porque nenhum chega nos pés do último que você leu. É a ressaca literária ruim, que é você lê um livro ruim e agora você não consegue ler nenhum outro, porque aquele tá preso ainda na sua mente. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou longo, provavelmente. Eu não sei quantos minutos vai ficar na edição total, mas eu aposto que vai dar aí uns quase 20 minutos de vídeo. Se você já leu o livro e quiser também deixar sua contribuição nos comentários, fica à vontade, eu vou adorar saber pra gente poder trocar ideia e debater. Obrigada se você assistiu até aqui e se você quiser também se inscrever no canal, curtir esse vídeo. E aqui no meu canal você vai encontrar também outros vídeos sobre escrita criativa, moda e muito em breve mais livros sobre leitura e vlogs, que é algo que eu quero muito fazer. Então, é isso, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!